Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. Como vou viver sem meu carango pra correr no Cadillac? Bibi, quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o calhambeque. Bibi, quero buzinar o calhambeque. Bom dia, meus amados do 7º ano da escola Promove. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia, né? Na aula anterior nós falamos da ética, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando da ética no nosso cotidiano. Primeiro a gente vai dar uma recordada no passado, na aula anterior. Vamos recordar um pouco, né? Para os conceitos básicos, fundamentais que a gente trabalhou na aula anterior. Ética, moral, né? Primeiro, o que é ética? Ética é um conjunto de regras, princípios e ideias que fundamentam as ações do indivíduo, ou seja, de cada um de nós. Certo? Por sua vez, moral é relacionado à ação, é a prática, a ação correta da ética. Então, a ética está sempre no campo das ideias do pensamento. A moral está sempre no campo da prática, certo? Quando nós praticamos um ato honesto, antes nós analisamos esse ato aqui, né? Escolhemos o que fazer, e aí essa análise, essa decisão aqui no campo do pensamento é uma decisão ética. A prática já é uma prática moral, certo? Então, definidos, relembrados os conceitos ética e moral, vamos agora falar sobre a ética e a moral no nosso cotidiano, né? Como é que acontece a ética e a moral no nosso cotidiano? Lembrando, a ética está ligada mais à teoria, né? Se relaciona com os valores e nos ajuda a refletir sobre o bem e o mal. Esse é o papel da ética. A moral está mais ligada à prática das pessoas, né? E é fundamentada, por sua vez, baseada nos princípios éticos que está aqui no campo do pensamento, certo? Então, a ética está relacionada às decisões entre fazer o bem e o mal, e a moral está relacionada às ações certas ou erradas. Quando a ação é certa, é um ato moral. Quando a ação é errada, é um ato imoral, certo? Muito bem. Como é que a gente consegue perceber, meus amados, distinguir no nosso cotidiano a ética e a moral? Como é que a gente consegue perceber a ética e a moral no nosso cotidiano? Vamos lá, vamos dar alguns exemplos, né? Alguns exemplos cotidianos que acontecem em todos os lugares, né? Eu vou lançar um princípio ético e depois uma ação moral relativa àquele princípio. Por exemplo, um princípio ético: não pegar aquilo que não me pertence, né? Qual é a ação moral? O ato de pegar um objeto que não me pertence. Ou seja, não me pertence algo, então eu não pego. Se eu por acaso pegar, eu estou praticando uma ação que é no campo da moral, só que é uma ação contrária à ética. Então seria uma ação imoral, né? Princípio ético. Segundo princípio ético: não falar mal dos outros. Qual é a ação moral relacionada a isso? Falar ou não falar mal dos outros. Muitas vezes acontece de alguém chegar assim: você sabe da última, você sabia que Menelau... Peraí, essa história que você vai me contar sobre Menelau é importante? É uma coisa que vai trazer benefício para mim? Você sabe se é verdadeira, primeiro? Eu não sei, não ouvi dizer. Você sabe se vai trazer algum benefício para mim? Não. Vai me fazer algum bem? Não. Você pode ficar assim... Você vai fazer alguma diferença na minha vida você contar isso? Não. Então deixe para lá a história que você ouviu de Menelau e vamos falar do futebol. Flamengo, o melhor time da América, um dos melhores do mundo, né? É melhor do que falar do Flamengo do que falar de Menelau, né? Pois é, então o princípio ético: não falar mal dos outros. A ação moral: o ato de falar ou não mal dos outros. É melhor não falar mal de ninguém, né? Se tiver que falar de alguém, fale de forma elogiosa, né? Olha, elogie, olha como aqui Aniel está elegante, né? Gustavo Magalhães está elegante, Heitor é um grande artista, Heitor fez um retrato meu fantástico, né? Então, é melhor falar de uma pessoa, mas falar bem, né? Melhor, a gente fica mais feliz, a pessoa fica mais feliz também, né? Pois é. Vamos lá, outro princípio ético: o uso do cinto de segurança salva vidas, né? Pois é,
qual é a ação moral relacionada a esse princípio ético? O ato de usar ou não o cinto de segurança quando estiver no carro. Eu, por exemplo, sempre coloco o cinto de segurança. Se eu não estou com cinto de segurança, eu me sinto sem cinto, né? Pois é. Outro princípio ético: as pessoas devem ser respeitadas. A ação moral relativa a isso, o ato de respeitar ou não as pessoas. É preferível que se respeitem as pessoas, né? Pois é. Outro princípio ético: é preciso estudar para aprender o conteúdo. Colar na prova é desonesto. A ação moral relativa, o ato de estudar ou não, o ato de colar na prova ou não. Pois é, né? Então, por exemplo, se a pessoa estuda, não precisa colar na prova, né? Graças a Deus que na minha turma do 7º ano, eu nunca vi ninguém praticando esse ato terrível que é a cola, né? Graças a Deus a gente não precisa, porque tem um monte de meninos e meninas inteligentes, né? Garbosos. Pois é. Então, perceberam que para cada princípio ético existe uma ação moral, né? Para cada princípio ético existe uma ação moral, certo? Por exemplo, princípio ético: ajudar as pessoas que precisam da sua ajuda, né? Fazer o bem às pessoas. Qual é a ação moral? Okay? Lembrando que sempre o princípio ético está aqui, no pensamento. Devo fazer o bem para as pessoas? No pensamento. A ação moral: fazer o bem ou não fazer o bem. No caso, seria uma ação imoral mais relativa ao campo da moral, né? Fazer o bem a uma pessoa que precisa de mim. Não custa nada. Eu cresci na minha casa ouvindo sempre uma fala que minha tia falava assim: olha, fazer o bem não custa nada. E realmente não custa nada. Fazer o bem tem uma recompensa enorme. Sabe qual a grande recompensa de fazer o bem? É você ver o outro feliz com o bem que você fez. Aí quando a gente faz o bem para alguém, a gente não quer nada em troca, só quer que o outro seja feliz. E isso é o verdadeiro bem, né? Não é aquela história de fazer o bem com as pessoas. Alguns artistas fazem, né? Jeconias de Pádua, cantor e compositor, doou 1.500 quilos de galinha socó para o abrigo. A Jeconias de Paula está lá doando e as fotos. Isso aí não é, né? Isso aí é publicidade. O ato de fazer o bem não precisa exatamente a pessoa fazer propaganda sobre isso, né? Como diria o grande Jesus Cristo: quando a sua mão direita fizer o bem, que a esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Ou seja, você faz alguma coisa sem precisar, sem querer recompensa, sem querer os outros olhem para você e falem assim: olha como ele é bondoso, né? Pois é. Então, meus amados, no nosso cotidiano enfrentamos diversas situações em que temos que usar os princípios da ética que estão internalizados aqui na nossa cabeça, no nosso pensamento, certo? Para que a ética seja colocada em prática e as ações sejam corretas, é necessário que cada vez que a pessoa for agir, for fazer alguma coisa, ela reflita sobre aquele tipo de ação que ela vai praticar, né? É muito importante, é essencial que a ação tenha uma qualidade, né, uma qualidade positiva, né, para ser realizada, certo? Quando a gente for fazer alguma coisa, por exemplo, né, a gente pode fazer três perguntas para nós. Quando a gente for fazer alguma coisa, seja lá o que for, né? Primeira pergunta: eu quero fazer isso? Segunda pergunta: eu posso fazer isso? Terceira pergunta: eu devo fazer isso? Né? Então, seja o que for relacionado ao campo da ética, né, entre a escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, essas três perguntas são magníficas. Eu quero fazer tal coisa? Aí se você responder sim, eu quero. Eu posso? Às vezes, nem tudo que a gente quer a gente pode fazer. Então, às vezes, a gente não pode fazer. Se não puder, esquece, né? E às vezes, eu quero fazer isso, quero. Eu posso fazer? Pode. Eu devo fazer? Aí já tem a ver com o dever, a consciência do certo e do errado, né? Eu devo fazer? Não devo fazer porque é errado. Aí, evidentemente, não faz, né? É bom que todas as nossas ações estejam relacionadas a essas três perguntas. Eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Quando as três perguntas tiverem respostas positivas, aí você faz de peito aberto. Aí você faz igual o seu boneco da escola do professor Raimundo. Aí eu vou pra galera, né? Você faz de peito aberto, feliz, sabendo que a sua ação boa, a sua ação benéfica vai beneficiar alguém. É a melhor coisa que tem, é você acordar e fazer o bem para as pessoas e dormir com a consciência tranquila. E falar assim: hoje eu ajudei
uma pessoa que precisa, com você mesmo, né? Ajudei uma pessoa que precisa, né? Oh, meu Deus, me dê sempre que eu tiver uma possibilidade de ajudar alguém, me mostre, né? Me dê essa condição de ajudar as pessoas, né? Sem querer nada em troca, só para ajudar. Ajudar é muito bom, fazer o bem é muito bom. Certo, meus amados? Muito bem. Qual é a importância da ética no nosso cotidiano? Vocês já imaginaram, meus amados, se não tivesse ética nem moral numa sociedade, como seria? Já pensou? Se não tivessem regras, se não tivessem limites, se a gente pudesse fazer tudo o que a gente quer, já pensou? Algum desavisado aí pode falar assim, isso seria ótimo. Desavisado, porque não seria ótimo. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Primeiro, porque nem tudo que a gente quer é bom. Não é isso? Às vezes a gente passa anos querendo alguma coisa que não é boa para nós. E não é boa para as outras pessoas. Só que por ignorar isso, a gente não sabe às vezes que o resultado de uma coisa pode ser ruim. A gente fica desejando uma coisa e muitas vezes a pessoa faz, né? Mas não faz bem aquela pessoa. Por isso é muito importante. A gente não deve fazer tudo que tem vontade de fazer. Certo? Então, o que seria de uma sociedade sem regras, sem leis, sem ética, sem moral? Seria terrível, seria muito ruim. Certo? Todas as sociedades da história, todas as comunidades e as sociedades da história sempre tiveram um princípio ético e moral. Não existe um grupo social na história humana, por menor que seja, que não tenha o principal fundador dos princípios éticos e morais, que é a religião. Todas as sociedades, tribos, comunidades, pequenos grupos da história humana sempre teve um princípio religioso, ou seja, sempre acreditaram em um ser acima de todos nós, né? Na nossa religião, eu como cristão, católico, apostólico e romano, eu creio que o meu Deus é Jesus Cristo, né? Meu Deus. Para outras pessoas, em outras religiões que existem por aí, por exemplo, a religião budista já tem uma crença diferente da minha, a religião islâmica tem uma crença diferente da minha, Alá para eles é Deus e tal. Então, cada povo da história sempre teve um princípio religioso. E nos princípios religiosos é que são fundados os princípios éticos, os morais e os valores que vão rechear a nossa vida, né? Que vão dar um sentido à nossa vida. Certo? Então, quando a gente pensa assim, poxa, eu entendo, eu tenho uma consciência do que é o bem, do que é o mal, eu sei o que é certo e errado. Embora a gente não saiba tudo, né? Às vezes a gente se engana, mas o básico eu sei, por exemplo, pegar o que é do outro é errado, devolver o que é do outro é certo, não falar mal da pessoa é errado, não falar mal da pessoa é certo, né? Então a gente sabe, né? A gente aprende isso desde criança, certo? Essa ideia de moralidade, ética e moral, ela é fundada nas religiões. No nosso caso, no Ocidente, né, da parte da Europa, aqui para as Américas, essa região se chama Ocidente. O Ocidente, toda a fundação ética e moral é na tradição judaico-cristã, como eu já falei na aula anterior. No Oriente, aí tem as outras tradições, dos outros grandes ramos de religião que existem, né? Existem cinco grandes religiões. Existem milhares, centenas de religiões, milhares. Mas existem 5 grandes ramos religiosos no mundo. 5 que eu falo assim, são os grandes porque pela quantidade de fiéis imensas. Primeiro vem o cristianismo, que tem uma quantidade enorme de fiéis, né? E aí depois vem as outras que também tem o seu valor, a gente tem que respeitar e tal, né? Respeitar quem comunga de outra religião, não importa. A gente só não, assim, como eu creio, a gente só não pode respeitar aquele que comunga da religião do mal, Aí não temos que respeitar o mal. O mal a gente tem que combater com o bem, certo? Pois é, como diria novamente o Jesus Cristo, fala assim, ofereça a outra face. Mas voltando aqui para a questão da ética, né? Uma sociedade sem ética seria uma sociedade caótica, meus amados. Sem leis. Já pensou, rapaz, a gente andando no trânsito sem lei nenhuma, né? E na feira não tem lei, aí você está lá na feira querendo comprar
Chega lá, dona Cotinha, me vê aí 1 quilo de batata doce. Aí ela vai lá pesar, o outro chega, pesa, quando ela vai te entregar, o outro chega assim, pega, não é minha. Não tem lei, não tem respeito por ninguém, né? Pois é, então seria um caos terrível. Por isso, a ética é importante. Percebam, meus amados, que todos os lugares que nós vamos, existem princípios éticos e morais. Existem regras, existem leis. Na casa de cada um de nós existem leis, né? Existem leis que são da família. Cada família tem suas próprias leis, mas todas elas fundadas na ética da tradição judaico-cristã, né? Mas toda família tem suas próprias leis. Cada uma das nossas casas tem as suas próprias leis, né? Assim como a cidade tem suas leis, a escola tem, o clube que nós frequentamos tem as leis, as regras que têm que ser obedecidas. Caso a pessoa não obedeça, ela transgrida essas regras, essas leis, essa pessoa pode ser punida, né, de uma forma ou de outra. Então é muito importante para o bem da sociedade, o bem da convivência humana, que existam leis e que elas sejam respeitadas. É muito importante isso, né? As leis são a cola, né, que mantém uma harmonia na sociedade, certo? Lógico que na sociedade existem crimes, existem coisas que são terríveis, né? Mas a grande maioria das pessoas respeitam as leis. Grande maioria. Porque senão dá todo mundo na cadeia, né? A grande maioria das pessoas é boa. O bem prevalece, sempre. A gente pode ver assim, poxa, um monte de coisa que a gente vê na TV. A TV, primeiro que a TV ganha dinheiro mostrando coisas ruins, né? Imagine só como seria um jornal, por exemplo. Boa noite. Hoje, seu Nicolau ajudou a dona Cotinha a atravessar a rua. O repórter Figueiredo de Paula está lá. Já pensou como seria, né? Não dá audiência nenhuma, né? Hoje nasceu Chiquinho, né? Chiquinho nasceu com 2,3 kg. Saudável, bonito, já está mamando no peito da mamãe. Quem queria assistir, né? As pessoas não ia dar ibope nenhum. Por isso que os jornais trabalham muito na parte negativa da vida na sociedade, né? E aí você vê muitos crimes, muitas coisas ruins. Mas isso nos dá uma falsa impressão de que o mal prevalece. O bem prevalece. Observe ao seu redor o quanto de pessoas boas que você conhece. Não estou falando de pessoas perfeitas, porque perfeito só Deus, mas pessoas boas, muitas, né? E outra coisa, existe um ato supremo. Nós todos somos frutos do amor supremo. Sabe qual é o maior amor que existe no mundo? É aquele do qual nós somos fruto. É o amor da mãe, né? É um ato de amor ser mãe. Um dia, as meninas do 7º ano, com fé em Deus, daqui a uns anos, com fé em Deus, serão mamães. E aí vão perceber o ato que é o amor supremo da mãe, né? Percebam, meus amados, o que as nossas mães fazem por nós, né? Muita coisa, inclusive brigar e às vezes dar uma sandalhada, né? Porque é importante. Às vezes uma sandalhada ou um castigo também é um ato de amor, certo? Lembre-se, porque às vezes, quando a gente é jovem, a gente não entende direito das regras e tal. E muitas vezes, se a gente crescer fazendo tudo o que a gente quer, sem ninguém para dar uma reclamada, opa, peraí, sem ninguém para botar de castigo, para tirar a televisão, tirar o celular, dar uma chinelada, né? A gente pode crescer achando que pode fazer tudo. Por isso que às vezes um castigo que a mãe dá, você não vai assistir televisão hoje, né? Peraí que eu vou dar uma chinelada. É um ato de amor, né? Então, meus amados, nós que estamos vivos na Terra, somos frutos do maior amor que pode existir na Terra, que é o amor de uma mãe por um filho. Não existe amor maior. O amor maior é de uma mãe pelo filho. Uma mãe, geralmente, a mãe não abandona o seu filho, né? É o amor maior, o maior desapego. Às vezes, as mães deixam de comer para dar para os filhos. Às vezes, as mães deixam de fazer coisas para estar com os filhos, né? Então, pois é, tudo isso faz parte do grande princípio universal do bem, da ética, né? Contra as forças do mal, né? Exatamente. Pois é, meus amados, estamos terminando a nossa aula, né? Eu vou pedir para os meus amados que respondam à atividade da página 409
do módulo de filosofia. E, ó, só um minutinho, ó. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi, buzinei assim o calhambeque. Uma garota fez sinal pra eu parar, e no calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque, bibi, o broto quis andar no calhambeque. Até a próxima, meus amados. Deus abençoe a todos.